Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de História. E hoje nós vamos falar sobre mudanças no modo de vida dos seres humanos. A vida dos seres humanos primitivos começou a mudar a partir do momento que começaram a cultivar diversos vegetais e também começaram a domesticar animais que serviam para a caça ou até mesmo para a sua alimentação. Com a domesticação de animais e o cultivo de vegetais, aumentou-se a quantidade de carne, de pele e de couro para a população. O desenvolvimento de instrumentos e ferramentas como recursos naturais tornou mais possível a construção de abrigos. As habitações tornaram a vida mais segura, pois ofereciam maior proteção contra a diversidade da natureza, como chuva, neve e outros animais predadores. A fixação de grupos humanos e a maior quantidade de alimentos provocaram o crescimento da população, pois aumentou o número de nascimento e a população passou a viver mais tempo. Esses grupos agora deixavam de ser nômades, indo em busca de alimentos para se tornarem sedentários, com suas moradas fixas em um local. Com um número maior de pessoas, era necessário aumentar a quantidade de alimentos. Assim, o controle da produção precisaria ser cada vez mais eficaz. A baixa produção de alimentos poderia levá-los à morte. Por isso, foi necessário aprimorar cada vez mais as técnicas agrícolas para evitar os períodos de escassez e de fome. A transição da vida nômade para a vida sedentária demorou milhares de anos para ocorrer. Por longos períodos, os grupos nômades viviam com grupos sedentários. A fixação de grupos humanos e a convivência constante trouxeram a necessidade de criar normas de organização social. Essas organizações sociais passaram a se organizar em torno de um líder, geralmente o homem mais velho do grupo. Há relato que prova que as mulheres foram líderes de grupos também. Prova disso foi a descoberta de esculturas de culto a mulheres, à fertilidade e ao poder atribuído às mulheres, por causa da gestação que era associada à fertilidade e teria dado um lugar de destaque às mulheres, que podiam ser responsáveis pela organização do grupo. Com todo esse processo de mudança no modo de vida dos seres humanos, hoje podemos encontrar vários alimentos cultivados e a criação de animais. E para entender mais sobre a transição na mudança do modo de vida desses seres humanos, vamos assistir um pequeno vídeo. A espécie humana está acostumada a pensar que é a única do seu tipo no planeta, mas essa é uma realidade recente. Durante milhares de anos, nossa espécie conviveu com diversos tipos de humanos. Descobertas recentes na arqueologia situam a origem dos Homo sapiens bem antes do que imaginávamos, cerca de 300 mil anos atrás. De lá para cá, deixamos de ser uma espécie vulnerável a predadores para nos tornarmos o ser vivo de maior impacto no planeta Terra. Quem nos conta essa história é o pesquisador israelense Yuval Noah Harari, em seu livro Sapiens. De acordo com Harari, pelo menos 6 espécies de humanos conviveram durante milhares de anos, todas elas descendentes dos Australopithecus, nome que significa macacos do sul. Ao deixarem o sudeste africano, 2 milhões de anos atrás, os Australopithecus adaptaram-se às diversas regiões que habitavam. O leste asiático foi ocupado pelos Homo erectus, a mais longeva de todas as espécies. Eles viveram por cerca de 2 milhões de anos. A ilha de Java, na Indonésia, foi habitada pelos Homo soloenses, adaptados ao clima tropical. Em outro lugar do Pacífico, a pequena Ilha das Flores abrigou os Homo floresienses, que por conta dos recursos escassos da ilha, não mediam mais do que 1 metro e não pesavam mais do que 25 quilos. Eles possuíam ferramentas feitas de pedra e se organizavam para caçar elefantes. Elefantinhos, claro. O Homo neanderthalensis, mais conhecido como Neandertal, surgiu cerca de 500 mil anos atrás e habitou a Europa e o Oeste Asiático. Eles eram mais robustos e musculosos do que nós, seus irmãos mais novos. E ainda existiram espécies como Homo ergaster, Homo rudolfensis e por aí vai. Em 2010, por exemplo, uma nova espécie de humanos foi descoberta na Sibéria, os Homo denisova. E essas são apenas as espécies sobre as quais já temos conhecimento. Quantas ainda não estão enterradas na história? Hoje só sobramos nós, os Homo sapiens. Por quê? Segundo o pesquisador, nós temos uma vantagem social e cognitiva excepcional em relação aos demais humanos, a capacidade de contar e acreditar em ficções. A ficção nos permitiu um nível de organização não vislumbrado até então em qualquer outra espécie. Ela fez com que indivíduos que não conheciam uns aos outros colaborassem em grande escala. Essa habilidade garantiu vantagens na disputa por recursos e alimentos contra outras espécies de humanos que colaboravam em grupos bem menores.
A teoria mais aceita até agora é que os sapiens, já idênticos fisicamente aos humanos modernos, espalharam-se pela Península Arábica e rapidamente ocuparam a Eurásia, cerca de 70 mil anos atrás. Mas existem teses divergentes sobre a forma como isso se deu. De acordo com Harari, há duas hipóteses principais. A teoria do cruzamento conta uma história de atração. Segundo ela, os sapiens cruzaram com as espécies que encontraram e os humanos de hoje seriam resultado desse cruzamento. Os europeus seriam em parte descendentes de Neandertais, os chineses teriam parte de Homo erectus e assim por diante. Já a teoria da substituição conta uma história de repulsa. A ideia é que a superioridade dos sapiens na disputa por alimentos tenha resultado em escassez de recursos para os demais humanos. Isso teria gerado uma extinção lenta das outras espécies ou até mesmo guerras e genocídios. Estudos recentes descobriram rastros do DNA de Neandertais em europeus e de Denisovas em aborígenes australianos. É uma porcentagem próxima de 5% em ambos os casos, o que não prova nem invalida nenhuma das teorias citadas. Certo é que, onde os sapiens chegaram, as outras espécies acabaram sendo extintas. Como os únicos humanos ocupando o planeta, nos restaram apenas fósseis, ossos, ferramentas, um pouco de DNA e muitas perguntas sem resposta. E agora, com tudo o que aprendemos hoje, vamos praticar um pouco. Faça suas atividades e bons estudos.